Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Talvez você ficou curioso com o título desse vídeo: O Homem que Matou 1000 Homens. Quando eu falava ao meu pai que iria gravar um vídeo e o título do vídeo seria O Homem que Matou 1000 Homens, ele falou: filho, não vá se complicar. Mas eu acredito que alguns já mataram a charada, já sabem de quem eu estou falando. O texto bíblico que fala sobre esse episódio, esse acontecimento e esse homem se encontra no livro de Juízes, no capítulo 15, os versos 14 a 16. Deixa eu ler para vocês. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos, e achou uma queixada de jumento, e estendeu a mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. Exatamente sobre esse homem que eu me refiro, é sobre ele que eu quero meditar com você nesse tempo. Sansão. Sansão, um dos heróis do Velho Testamento. Talvez poderíamos dizer que Sansão é o Hércules da Bíblia. Um homem que recebia uma força incrível, sobrenatural, e por causa dessa força, esse homem fazia coisas fantásticas, coisas tremendas. Nós podemos refletir na história de Sansão e aprender com ele que podemos ser diferente. Podemos fazer tudo diferente, fazer tudo ao contrário daquilo para o qual nós somos chamados a fazer. Salomão, ele me ensina isso. Que uma pessoa, ela tem um chamado na vida dela, e nós temos esse chamado, todos nós temos um propósito a cumprir na terra. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Então existe algo que Deus quer que você faça, existe algo que Deus estabeleceu para a sua vida, mas você pode fazer totalmente diferente, fazer coisas diferentes daquelas para as quais você foi criado para fazer. Talvez poderíamos chamar isso de uma tendência para o erro. E Sansão para nós é a figura de alguém que passou dos limites. Não que ele tenha errado mais que os outros, mas ele foi muito nécio, ele foi muito imprudente. Ele não percebeu que o pecado batia à sua porta. Ele não percebeu que circunstâncias que estavam à sua volta, ao seu redor, estavam conspirando para que ele não cumprisse o propósito para o qual ele nasceu. Quem foi Sansão? Quem era esse homem? A Bíblia nos relata que Sansão era um jovem hebreu, cuja mãe era estéril, portanto ela não podia ter filho. E seu pai, um homem chamado Manoá, um homem prudente, um homem correto, mas esse casal, eles não tinham filhos. Israel vivia um momento difícil de opressão por conta de uma nação, a nação dos filisteus, que os perseguiam, que os roubavam, que os assaltavam. E nesse contexto, então, nasce Sansão. Juízes, no capítulo 3, no versículo 2, diz que esse menino, esse rapaz, Sansão, ele veio ao mundo. E ele sabia por que ele
havia vindo? Qual era o propósito da sua existência? Ele foi uma providência de Deus para aquelas pessoas como um libertador, alguém que veio aliviar um pouquinho do jugo, da carga, do peso que havia sobre aquelas pessoas. Então, Sansão, ele nasce debaixo de uma promessa: ser o libertador. Sansão, ele nasce em um tempo onde não haviam reis sobre Israel, mas haviam os juízes. E Sansão se torna um juiz, né? Alguém que comanda, orienta, né, a nação na sua época. Com certeza, pelas habilidades, né, pelo próprio propósito, né, o qual Deus havia estabelecido a Sansão, isso despertava, né, inveja, isso despertava ciúmes, né, da parte de muitas pessoas. Mas apesar disso, queridos, e aqui eu quero começar a refletir com você, apesar disso, de terem surgido muitos inimigos pela inveja, pelo ciúme, sejam lá quais forem os motivos, na verdade o único que conseguiu destruir Sansão foi ele mesmo. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo, nosso inimigo, está lá fora, que são as pessoas que nos perseguem, que são as situações que são contrárias a nós. Mas se nós honestamente pararmos para pensar, para analisar, nós vamos perceber que nós conspiramos contra nós mesmos mais do que todas as outras pessoas juntas. Sansão, ele era livre para fazer o que ele quisesse, assim como eu e você. Somos livres para viver do jeito que a gente quer. Só que Sansão, todavia, ele tinha uma ordem, ele tinha um propósito. Deus fez uma aliança com ele e com seus pais. Então ele tinha um compromisso que ele precisava cumprir. Havia um propósito da sua existência. Ele tinha um segredo com Deus. E não era para revelar esse segredo para ninguém. Esse era o compromisso que ele tinha. Sansão, ele nasce sob um ato, uma semente de fé da sua mãe, né, que creu na provisão de Deus diante da sua esterilidade, a sua incapacidade de ter filhos, né, e ela faz esse compromisso com Deus, então nasce Sansão. E ele desde pequeno era orientado sobre esse compromisso, esse pacto. Sansão fez coisas incríveis, né? Esse homem venceu batalhas, matou leões, fez coisas inusitadas, né? Parece até engraçadas, como por exemplo, uma das suas ações foi amarrar tochas na cauda de raposas, né? A Bíblia diz que 300 raposas ele pegou, teve o trabalho de pegar 300 raposas, amarrar tochas na cauda delas, acender o fogo e soltar na seara, né? na plantação dos filisteus. Como eu li aqui em Juízes, no capítulo 15, os versos 14 a 16, ele, numa de seus confrontos com os filisteus, ele fere 1000 homens. Parece até uma coisa absurda, uma coisa de cinema, né? Coisas aí dos super-heróis aí da TV, da Marvel. Mas a Bíblia diz que esse homem tinha esse poder sobre ele, essa capacidade que vinha. Na verdade, não veja a Sansão assim como aquele que andava, né, o tempo todo com uma força, onde ele tocava, tinha que cuidar porque senão ele quebrava. Não, em momentos específicos, quando era necessário, o Espírito Santo de Deus dava essa força sobre ele, né, e ele fazia essas coisas fantásticas. O que Sansão nos ensina aqui?
É que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando existe uma unção de Deus sobre a nossa vida, uma capacitação dele, então nós podemos fazer coisas sobrenaturais. Quando você tem a consciência, o entendimento que há uma unção de Deus sobre a tua vida, você pode vencer os desafios, você faz coisas que no seu estado normal você não faria, você dá palavras, você tem um entendimento, você tem visões, você recebe revelações da parte de Deus, porque há essa capacitação sobre a sua vida. Agora, o contrário acontece. Quando nós desobedecemos, quando nós não respeitamos essa unção, quando nós brincamos com ela, então coisas terríveis podem acontecer. A alma enfraquece, perde a visão, perde o propósito da sua existência. E aí os inimigos, eles nos pegam, nos tornamos presas fáceis. Quando nós refletimos sobre a história de Sansão, nós aprendemos que Sansão cometeu erros que alguém que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida não deveria cometer. Por exemplo, Sansão, ele foi autossuficiente. Ele achou que ele era o cara, que ninguém poderia com ele, que ele era o super. De fato, Deus o havia selecionado. Ele era uma pessoa especial, mas não era por isso que ele estaria imune às armadilhas do pecado, ou porque ele tinha essa unção sobre a vida dele, ele poderia se dar o direito de ignorar as coordenadas, os princípios e as leis e os pactos que Deus havia estabelecido com ele. Sansão foi desobediente. As instruções eram muito claras sobre o que ele poderia e o que ele não deveria fazer. Mas ele ignorou essas instruções. Ele começou a fazer aquilo que lhe vinha à cabeça. Sansão foi inconsequente. Talvez impulsionado pela adrenalina que o pecado lhe produzia, talvez impulsionado pelos elogios, pela admiração das pessoas à sua volta. Ele foi inconsequente quando ele deixou de observar os princípios, as leis de Deus e começou a fazer as coisas do seu jeito. Sansão foi dissimulado. Tinha nascido e escolhido conforme os desígnios de Deus, mas ele brincou com o pecado. Ele viu o mal se aproximar, mas ele achou que poderia enganá-lo. Há um momento na vida dele que ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, e essa mulher começa toda uma estratégia para tentar descobrir os segredos de Sansão. Por que daquela força? Eles não entendiam como que aquele homem, né, tinha essa força sobrenatural. Então ela começa a se empenhar em descobrir, porque descobrindo o segredo dele, ela poderia revelar para os filisteus, e assim então eles poderiam derrotar esse inimigo terrível que era Sansão. E ela começa a fazer um jogo, uma chantagem, e ele começa a brincar com ela. Querido, o que nós aprendemos aqui, não se brinca com a unção. A unção de Deus na vida de uma pessoa não é brinquedo, não é para fazer piada, não é para menosprezar, não é para se sentir melhor do que as outras pessoas. Quantas pessoas, quantos homens, mulheres de Deus na história que brincaram com uma unção e se deram muito mal. Sansão, ele foi dissimulado porque ele brincou, ele achou que ele poderia fazer um joguete e se sair bem. Sansão tinha aparência de ovelha, mas, como alguém certa vez disse, aparência de ovelha, mas a mente de um asno.
E tome muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos agir assim. As nossas atitudes revelam a nossa incoerência, muitas vezes. Uma outra coisa que podemos perceber em Sansão era uma tendência ao mal. Sansão podia ter qualquer coisa que ele quisesse. Ele poderia ter qualquer mulher da sua aldeia, do seu povo. Todas queriam ser sua esposa. Mas o coração dele era tendencioso a fatalidades. Ele sentia satisfação no perigo. Ele gostava disso. A Bíblia diz que em um desses momentos os seus pais chamaram a atenção. Sansão, porventura não há mulher entre as famílias do nosso povo? Por que você precisa ir lá fora? Por que você precisa buscar entre um povo estranho, e ainda mais um povo que é inimigo? Você vai tomar mulher, né, para sua esposa do meio dos filisteus, daqueles incircuncisos. Então ele foi alertado, chamaram a atenção dele, mas ele preferiu ignorar. Sansão foi negligente. Somos negligentes, queridos, quando nós fracassamos com a nossa missão. Somos negligentes quando nós não somos capazes de vencer a nós mesmos. A Bíblia diz que nós temos um inimigo que está à nossa volta, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade. Um momento em que a nossa negligência vai abrir um espaço para ele nos atacar, para ele nos atingir, nos derrubar. A imaturidade. Todos que se achegam a Deus precisam buscar a maturidade, buscar a visão, buscar o discernimento para perceber quando o inimigo está planejando os seus golpes, né, para tentar nos derrubar. Quanto cristão imaturo, quanto cristão que brinca de ser cristão, brinca de ser homem de Deus, mulher de Deus, e acaba caindo nas armadilhas do inimigo. Por quê? Porque é negligente, é imaturo. A imaturidade é um mal terrível na vida de homens e mulheres cristãos. A infidelidade é algo que nós podemos destacar também. Eu creio que a infidelidade da parte do cristão é algo que causa náuseas em Deus. Fidelidade com os propósitos. Apocalipse, em uma das cartas que o anjo escreve a uma das igrejas, ao anjo de uma das igrejas, Deus diz, estou com vontade de vomitá-lo da minha boca, porque você não é quente e você não é frio, você é morno, você não é uma coisa e você não é outra. O infiel é assim. O infiel, ele ora, quer ser fiel a Deus, mas de repente ele quer ser fiel a outros senhores, e aí a palavra diz, né? Não podemos servir a dois senhores. A honra, a glória não pode ser dividida. Ou nós somos apaixonados por Jesus, ou nós o amamos e somos fiéis a Ele, ou então não serve, queridos. Sansão é alguém que nos ensina que devemos tomar cuidado para onde a gente olha. Onde estão os nossos olhos? O que está atraindo o seu coração nesses dias? Eu falo nesses dias porque são os dias, né, que nós estamos temporariamente impedidos de estarmos juntos como igreja, como células, e talvez o inimigo aproveite esses momentos para nos apresentar outras coisas. Chamar sua atenção, tirar de você o propósito para o qual você foi chamado.
Sansão era atraído pelo que via os seus olhos. E ele foi enganado quando os seus olhos viram aquilo que o atraía e o seu coração abrigou um sentimento que ele deveria ter desprezado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos, por isso, obedecer o comando de Deus e não o que o nosso coração diz, porque o nosso coração é enganoso. Vamos refletir nessa história, nesse personagem Sansão. Certamente Sansão fez muitas coisas boas, sim, mas eu queria refletir, trazer essa reflexão para você, para que a gente tome muito cuidado, porque há uma unção de Deus sobre a sua vida. Você que é um líder de célula, você que é um ministro do Senhor, você é um cristão. Talvez você não tenha nenhuma função ainda no reino, mas você tem o chamado de Deus na sua vida. Preserve esse chamado. Não seja negligente, não seja infiel. Procure desenvolver a tua comunhão com Deus, se aproximar mais dele. Descobrir o que implica essa aliança que você tem com ele. Sansão, no final da sua vida, quando preso, amarrado no templo do Deus dos filisteus, ele clama por mais uma oportunidade. E Deus ouve a sua oração, Deus lhe dá mais uma chance. E ali ele acaba vindo sobre ele uma força sobrenatural, ele destrói, aquele templo, derruba sobre as pessoas que estavam ali. Milhares de pessoas morrem, inclusive ele. E nós podemos aprender que às vezes o arrependimento ele vem, Deus perdoa, mas a nossa chance, a nossa oportunidade passou. Então cuide o que você tem, zele o que você tem hoje, fortaleça essa unção sobre a sua vida, não brinque com ela. Grave isso, querido, a unção não é brinquedo. A unção de Deus sobre a sua vida não é brinquedo. Que Deus abençoe você. E até uma próxima oportunidade.